Bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Renata Marinho. A gente está aqui no segundo episódio do programa Humanamente, uma proposta da Avante da Moraes, em parceria com o Alliance, com o grupo Alliance e a Confirp. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é liderança. E a gente está aqui, ó, o convidado já está aqui do meu lado, a gente vai falar um pouquinho com ele. Mas antes, claro, a gente está aqui com, né, o Pedro, que é... Benito Pedro, na verdade, né, que é o CEO da Avante. Afonso Moraes, da Moraes Advogados, meus parceiros aqui nessa Valeu. empreitada, né? E hoje um tema muito interessante, porque, de novo, pessoal, para quem, né, tá acompanhando aí já acompanhou o nosso primeiro episódio, esse é o segundo, o tema ele é votado, a gente leva para votação, então, assim, é muito interessante observar que esse é o interesse, né, de um grupo, dessa parcela que votou aí. Por quê? É extremamente importante, o Hugo vai falar um pouquinho disso pra gente aqui, a gente falar sobre liderança, sobre as mudanças que estão acontecendo agora nesse meio empresarial. Então, vou passar a bola para eles para fazer essa pequena abertura, né? E aí a gente Sim. já apresenta o convidado, só um minutinho. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui nesse segundo episódio do nosso Humanamente. Espero que vocês gostem. O Hugo é um cara super, super. A gente vai aprender muito com ele aqui. É Com isso, Renata? certeza. Então, obrigado, Hugo, por ter vindo. Renata, obrigado por proporcionar isso. Moraes, um grande parceiro, a gente está junto aí. Então, obrigado ao Alliance, obrigado à Confip, obrigado a todos que estão dispondo a estar assistindo agora, ou depois nos nossos canais, né? Tanto da Avante como da Moraes, do Alliance, da Confirp. É isso, espero que vocês gostem. A gente vai tentar fazer um bate-papo bem descontraído, bem levando para o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, a Avante atua com empresas que estão se reestruturando ou em governança corporativa, e sem liderança você não consegue gerir absolutamente nada. Mas aí a gente vai trazendo isso para o nosso mundo bem devagar aí para ficar um bate-papo leve, né? Para ficar Com um bate-papo certeza. leve. Afonso? Sou Afonso Moraes, CEO da Moraes Advogados. Eu agradeço a Renata pela ser criadora idealizadora do projeto, né? E ao nosso convidado aqui, que vai nos trazer conhecimentos, principalmente para mim, para o Benito, e vocês que estão do outro lado, como escolher um líder, né? E para os que são escolhidos, como eles devem ser escolhidos, né? E eu acho que é um tema do momento hoje. Liderança é um tema do momento. Para Moraes, que trabalha com recuperação de crédito, a gente vive de lideranças. Cada conjunto de pessoas precisa de um líder para seguir, para pôr para fora o que tem melhor do líder. Então, vamos passar para ele, porque ele o que realmente interessa Exatamente. é ele. A palestra dele é muito importante e eu vou aprender muito. Eu estou aqui hoje, no sábado, para aprender como eu vou escolher meus líderes, como eu vou caminhar na minha empresa, Identificar, né, doutor na Afonso? vida, né? Não só na parte de trabalho, como na parte da vida, escolher quem que é os líderes que a gente pode seguir, né? Com Até na certeza. política, É no isso aí. esporte, quem são nossos líderes? Sem dúvida, doutor Afonso. Eu acho que esse, sem dúvida, é um tema, né, como eu disse no início, muito relevante, um tema que foi votado, então tem um interesse, e que bom, né, que existe esse interesse. Pessoal, e hoje, assim, bem interessante, a gente está numa mesa aqui com amigos, de verdade. O Hugo é um amigo pessoal, e fiquei muito feliz, obrigado por ter aceito o nosso Imagina, convite para imagina. estar aqui hoje. Parceiros aqui, amigos também ao longo, né, dessa nossa jornada. E ó, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, vou passar a bola para ele, mas ele já trouxe aqui, a gente vai mostrar os livros do Hugo, esse daqui inclusive é o último lançamento que fala muito sobre liderança, sobre essa evolução do mercado, essa transformação, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Mas não vou nem te apresentar o seu currículo inteiro, que a gente ficaria aqui só para isso, mas Imagina. mentor, escritor, enfim, um super amigo aí. Vamos lá, Hugo, a bola tá com você. É, Como que a gente, para começar mesmo então, né? Como que a gente consegue identificar um líder, pensando no ambiente de trabalho? Muito bem, bom dia a todos que estão assistindo, para vocês que estão ouvindo gravado. Benito Pedro, um amigo aí de tantos anos, obrigado pela Valeu. oportunidade. Doutor Afonso, obrigado pela a nova amizade, né? E obrigado aí pela introdução. Todos nós aprendemos muito quando o assunto é liderança, né? Acho que numa mesa potente como essa aqui, acho que a troca falando de liderança sempre é um negócio muito bacana e a gente aprende muito com isso. E Renata é uma parceiraça, né, Renata? Obrigado aí Vários pela projetos, né? muitas coisas boas, Muitas muitas coisas coisas boas. boas. Olha só, liderança é um assunto é um assunto que não sai de moda. É um assunto que não sai de moda porque é um assunto crítico e um assunto fundamental para qualquer negócio, e o doutor colocou muito bem para a vida, né? Acho que hoje, se a gente olhar de forma geral, a crise de lideranças que a gente vive, e aqui não estou trazendo uma ou outra vertente,
né? A crise de lideranças que a gente vive é muito importante e debater sobre liderança é fundamental. O que eu vejo? Quando a gente fala de escolha da liderança dentro de uma empresa, é claro que a primeira questão que a gente pensa é o resultado que o profissional dá. Mas nem de longe é a única questão. Porque, primeiro é o seguinte, né? Eu atuo muito em vendas, marketing e atendimento, e aí uma das coisas que fala assim, não, tem um vendedor lá, um vendedor muito bom, vou transformar ele em gerente. Você perde o vendedor e não ganha o gerente, muitas vezes, né? Porque ter uma consistência em entrega de resultado é importante, mas não é só isso. E aí tem duas outras questões que eu olho muito sempre, a gente sempre olha muito agregado a isso, né? Primeiro, é capacidade de relacionamento. Um líder, antes de qualquer outra coisa, ele tem que ter habilidade relacional. Ele tem que conseguir ter a habilidade de se relacionar com os seus futuros subordinados, né? Então, normalmente, se você vai eleger um líder dentro de um time já posto, esse futuro líder, ele tem que ter uma capacidade de se relacionar com os seus colegas, porque é uma virada de chave muito importante. Quando você deixa de ser o colega que vai tomar café junto para ser o chefe, né? Então, assim, essa quebra, quando bem executada, ela é fantástica. Mas quando mal executada, é ruim para todo mundo, né? Então, Sim. acho que essa habilidade relacional, acho que é um primeiro ponto. E uma coisa que a gente vê hoje como um destaque muito grande, que é controle emocional, né? Então, assim, habilidade de, quando o bicho tá pegando, respirar fundo, botar a bola no chão, trazer a turma junto e conduzir num melhor caminho, né? Então eu vejo que, de novo, nesses três grandes itens, eu acho que porque a entrega, né? Um histórico de entregas bem feito. Porque muitas vezes o liderado fala assim, não, escolheram fulano lá para ser chefe, não, mas o bicho não sabe de nada do que a gente faz aqui. Então, partindo desse gancho seu, a liderança ela é inata ou pode ser desenvolvida? Desenvolvida. Porque se ela fosse inata, nós estabeleceríamos que só um tipo de perfil é capaz de liderar, né? Agora, quando a gente fala que ela é desenvolvida, aí entra nesse molho, entra os mais diversos temperos de entender esse processo, mas cada pessoa, dentro do seu perfil de comportamento, ela pode desenvolver um estilo diferente de liderança, né? Então, ela não é inata, não é inata. E com a necessidade que a gente tem de desenvolver líderes de forma diferente, o grande barato, inclusive, é você ter líderes com comportamentos diferentes dentro de uma mesma organização. Então, eu acredito muito que é desenvolvida. E aí, por isso, essa questão, né? Cada líder, dentro do seu perfil de comportamento, mas com essa habilidade de relacionamento interpessoal, né? E com essa habilidade de gestão das suas emoções, aí ele vai desenvolvendo a sua forma de liderar a partir do que ele já tem. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Quais são, na sua opinião, quais são os desafios de ser um líder nessa atualidade? Que as coisas estão dinâmicas demais, estão mudando a cada dia, né? Então, eu tiro isso pelo meu dia a dia, às vezes o que é no dia a dia de uma reestruturação ou de uma governança, o que é sim num dia, não no outro. Então, a gente tem que sempre ver o que é melhor para o negócio em si, para ele rodar. Qual é o maior desafio hoje para um líder estar se atualizando e não ficar com aquela história, com aquela mentalidade antiga, né? Mesmo sendo um líder. Olha, excelente questão. Eu vejo assim, junto com a crise de liderança, existe uma crise de razão. Todo mundo quer ter razão, né? Todo mundo quer ter razão. Não, é desse jeito, é daquele outro jeito. E quando você abraça demais a razão, você perde a flexibilidade da mudança. E talvez essa seja um dos grandes desafios para a liderança nesse momento, porque o mercado muda o tempo inteiro, seus liderados mudam o tempo inteiro, os modelos de negócio mudam o tempo inteiro. Então, a certeza do que implantar no dia a dia do trabalho que você tinha ontem pode não servir quase nada para hoje. O processo,
Quando você está alerta a esse processo de transformação, você vai percebendo o avançar das questões. Né? Uhum. Então, assim, você não vai desperdiçar o conhecimento anterior, porque ele já estava mudando. Sim. Agora, quando você tem, e aí tem uma questão, quando você tem uma forma de pensamento rígida, inflexível, quando você percebe que o contexto à tua volta mudou, ele já mudou demais, porque você passou tanto tempo insistindo nas suas razões, só na sua forma de fazer, só na sua forma de entender, que quando você se dá por conta, já está tudo muito diferente. Então, acho que a grande questão do líder hoje é perceber as transformações de ambiente que o cercam. Está aberto a essas transformações também, né? Senão não vai. Exatamente. Ele compreender que ele. E aí, né, quando a gente fala de metamorfose, que é, que é um dos títulos dos livros, é se dispor a estar dentro dessa metamorfose. Né? De compreender e de reagir. Veja, reagir não é de forma refratária, né? Mas reagir é dentro desse processo de transformação. Acho que esse é um caminho caminho, importante. né? E aí, dentro disso, Hugo, assim, acho que a próxima pergunta é até meio inevitável, assim. A gente tem culturas muito enraizadas, né? Sim. E a gente pensando principalmente em empresas tradicionais, né? Que Sim, existe essa sim. dificuldade. Quando a gente pensa em mudança, existe uma dificuldade, existe uma hierarquia, existe, né? E aí eu acho que muitas empresas vão se identificar. Então a pergunta seria muito essa, assim, como mudar então a cultura organizacional? Assim, eu sei que é um processo, obviamente, você vai falar sobre isso, mas acho que é um desafio, né? É um desafio que boa parte das empresas estão passando, provavelmente, porque você tem toda essa estrutura já montada, né? Esse olhar, esse foco. E aí, como que a gente Principalmente muda empresas isso? familiares, né? Principalmente empresas familiares. A gente tem já falado muito atende disso na algumas. Avante, né? Verdade, verdade. Não, e assim, quando a gente fala de empresas familiares, literalmente outras emoções são envolvidas no processo. Exatamente. Né? Sim, sim. Mas eu digo o seguinte, sabe? Olha, como mudar a cultura organizacional? Quem responder eficientemente essa pergunta pode no dia seguinte jogar na Mega Sena acumulada. Fácil, porque essa é a pergunta do milhão. É o desafio, né? Ou a pergunta dos milhões. Mas desafio. eu vejo, sabe, a gente até estava discutindo esses dias essa questão de cultura organizacional. E aí, né, doutor, a liderança, né? Os dois assuntos que não saem de moda nas consultorias de recursos humanos, desenvolvimento humano, primeiro é desenvolvimento da liderança e a segunda é gestão da cultura organizacional. Né? Então, nesse mercado há 20 e tantos, nesses mercados, né? Ou olhando para esses assuntos há mais de 20 anos, eu lembro dos treinamentos há 25 anos atrás, que a gente falava assim, vamos compreender a cultura organizacional. E aí a gente, os amigos aí podem até me ajudar a lembrar quem falou essa frase, mas a cultura come a estratégia no café da manhã. Ai, eu já escutei essa frase. Eu não tô lembrando de quem é. Eu já escutei essa Né? frase. A cultura Interessante, é. come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker, exatamente, Peter Drucker. E por que isso? Porque cultura organizacional é a melhor forma de compreender a personalidade da empresa. Uhum. Eu tenho uma personalidade, o doutor tem outra, o Benito tem outra, a Renata tem outra, nossos amigos, cada um tem a sua personalidade. Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de cultura organizacional. Uhum. Então, talvez antes de responder a pergunta como mudar a cultura organizacional, vamos fazer esse paralelo, beleza? Entre a personalidade humana e a cultura organizacional. Perfeito. Legal? Quando a gente fala da personalidade humana, uma das coisas que são mais importantes hoje, por mais que alguns tenham banalizado o termo, ele é absurdamente importante, que é autoconhecimento. Beleza? Então, quando o ser humano se autoconhece, quando ele percebe qual a sua personalidade, como ele reage aos estímulos, quais são os seus grandes talentos, quais são as suas grandes dificuldades, ele se compreende no meio, ele passa a ter um novo potencial de agir no ambiente onde ele está inserido. Vamos pensar isso na empresa. Será que as empresas têm autoconhecimento da sua cultura organizacional? É o primeiro ponto. Perfeito. É o primeiro ponto. Correto. Quando a empresa tem apropriação do seu jeito de ser, né? Quando ela reconhece quais são os seus talentos, quais são as suas dificuldades, quais são as suas características de personalidade empresarial, vamos falar dessa forma, né? Surgiu aqui agora, tá? Ó, mais um livro, personalidade, mais um livro, personalidade Eu e o Hugo, empresarial. toda vez que a gente encontra, sai um livro. Isso é bom. Exatamente. Quando ele compreende a sua personalidade empresarial, ele fala assim, peraí, opa, isso aqui me serve.
são os meus talentos, os meus valores, as questões que eu defendo, aquilo que traz resultado para a empresa, aquilo que traz prosperidade para o negócio, prosperidade para as pessoas. Então, essa parte da minha personalidade empresarial, da minha cultura organizacional, isso aqui me serve. Agora, quando eu percebo uma área da minha cultura organizacional que não me serve, aí que entra a mudança. Porque muitas vezes, e ontem foi, por exemplo, ontem foi o dia do profissional, da profissional de RH, inclusive um abraço aí para os profissionais de RH que estão nos ouvindo. Muitas vezes as empresas colocam a cargo dos profissionais de RH mudança de cultura organizacional. E não funciona! Porque mudança de cultura organizacional é uma coisa de diredono, de sócio, porque quem dita a cultura organizacional é a alta gestão da empresa. Mas através do RH. Através do RH... O RH tem o papel de, dentro da empresa, se comunicar e passar a cultura dos sócios da empresa. Vamos refletir juntos. Se a cultura é algo que é fisiológico dentro da empresa, se a cultura é uma questão muito mais de vivência do que de ciência, de ser informado. Mesmo, né? Então, o RH, ele pode sim estar num ponto de disseminação e de oportunidade de compreensão dessa cultura. Mas são as lideranças que são responsáveis A gestão da empresa, né? no dia a dia a tornar essa cultura, sabe, realmente diária na Não, empresa. a minha opinião era que o RH fosse o disseminador disso. Sim. Né? Sim. Para as lideranças que estão ali junto com a equipe, sim. Mas no tete a tete da operação, sim. Também acho. Também acho. O que eu vejo como liderança, assim, aí quero trazendo para o mundo de novo corporativo, né? Sim. A gente trabalha e atende várias empresas familiares, aliás, um abraço a todos, um respeito enorme, é verdade, um respeito enorme, porque empresa familiar... Eu tenho uma empresa familiar que é bem familiar, que ela almoça junto além de tudo, né? Ela, são todos os diretores, é uma empresa curiosa, né? Não sei se ela está nos ouvindo, mas acho que não tem problema que eu não vou nomear a empresa, né? É o CEO, que é o formador da empresa, a ex-mulher, com 50%, e os 2 filhos. Uau. E, além de tudo, com almoço na empresa ainda, certo? Então, a gente presencia várias coisas, várias políticas organizacionais, várias políticas não organizacionais. Principalmente na hora do almoço, né? Que é mais contraído. Então, assim, todos os problemas são meio misturados, né? Os problemas domésticos, problemas familiares, com os problemas da empresa, né? Sim. E aí, retomando aqui, vai todo o meu respeito, porque não é fácil você ser empresário, empreender nesse país, principalmente uma empresa familiar, né? Onde a gente até fez uma pesquisa, você me mostrou, é responsável por milhares de empregos, Sim. né? Claro, as E é multinacionais, muito aquelas empresas representativo mesmo, eu não grandes, lembro o número de cabeça. mas é muito representativo o que as empresas familiares são responsáveis de empregar nesse país. Mas o que eu vejo, às vezes a gente chega num local que a empresa está, infelizmente, né? Vamos falar de uma área de reestruturação e não de governança. Na área de reestruturação, que a gente faz gestão de crise, você chega lá e você vê que, assim, não está pagando salário, está tudo atrasado, não está recolhendo... E os funcionários, eles olham ou para o patriarca ou para a matriarca, eles veem um líder ali, eles falam assim, eu vou... Quando eles conseguem seguir, eles seguem. Eles falam assim, não, eu vou acreditar, eu vou acreditar. Eles não acreditam na Avante em si, porque está entrando lá. Claro, a gente faz a diferença no dia a dia, não faz nada sozinho, mas eles seguem o líder. Eu já vi gente trabalhar 2, 3 meses quase sem receber, ou recebendo 50% do salário, falando, mas eu acredito. Acredita na empresa? Não, acredita na liderança. Seja no patriarca ou na matriarca. Isso é essencial para você recuperar uma empresa. Quando você chega, que a gente chega, que o dono, ou a dona, enfim, ou a diretoria está totalmente desacreditado, a chance de quebrar é muito grande. Então, acho que um líder você segue. Eu sempre tenho comigo isso. E pessoal, eu sou testemunha disso. Essa empresa que eu citei agora,
O nível de pessoas com mais de 20 anos na empresa é gigantesco. Olha só. E é difícil, inclusive, ter isso hoje, né, nas empresas. E é difícil ter Porque isso segue hoje. o patriarca lá. É. A empresa existe há 32 Respeita, anos, né? 33 anos, Uhum. então eles estão Eles lá estão- desde que a empresa era pequenininha, cresceram junto e segue o patriarca. É. Mesmo que tenha algum problema, como o Benito falou, né? Uhum. De atraso de É salário um- e tal, eles vão ficar lá porque é a imagem do líder que é o patriarca. E olha que interessante, só para aproveitar esse gancho, tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que vai muito de encontro a isso que a gente tá falando aqui agora. Tá. E é uma pergunta muito curiosa, Hugo. Não sei nem como você vai responder, mas Vamos olha lá. só, a pergunta aqui, ó. Fiquei ansioso agora. Olha que interessante. Quando você descobre que não criou um líder e sim um ditador, como consertar esse erro? Olha que legal essa pergunta do chat. Obrigado para quem enviou aqui e não tem o nome. E já aproveitando também, Mande obrigado o ao pessoal nome. que tá online com a gente aqui. Tem quase 20 pessoas agora na sala. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês no sábado de manhã, né? Então, muito obrigada. Com frio, né? Com frio, Com frio, sábado de com manhã. frio, exatamente. Então, o pessoal que tá na sala, muito obrigada. Olha só, manda seu nome, queria muito saber o teu nome. Vou responder aqui para a câmera, já que é do chat, vou responder para vocês. Acho que tem duas fases essa resposta. Primeiro é o seguinte, muitas vezes a gente olha um profissional que nós gostaríamos de graduá-lo a líder, graduá-la a líder, e a gente se apaixona por esse profissional, e paixões são paixões. Paixões tiram da gente a real possibilidade de Emoção tira a razão. tira a razão, né? Então, assim, essa emoção, nossa, ela é incrível, ele é incrível, e ele vai ser um excelente líder. Então, primeira questão é o seguinte, escolher um líder na empresa tem que ser menos paixão e mais razão, como o doutor trouxe, né? Então, você tem que olhar para alguns critérios, para algumas questões importantes dessa pessoa antes. E aí, o doutor trouxe, por exemplo, a questão do RH. Fundamental a participação do RH, por quê? Existe uma máxima muito antiga que diz, né? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. Essa é muito sério, né? Porque existem pessoas que, dentro dos seus valores e da sua forma de conduzir a vida, quando elas têm, e vamos colocar uma palavra aqui que essa palavra vai aparecer outras vezes, ego, né? E aí, todos nós temos, né? Mas ela tem um ego ali que precisa de maiores cuidados. Quando você a coloca ou o coloca como líder, aí aparece. Mas ele era tão bom como analista, ela era tão boa como analista, né? E eu coloquei na liderança e aconteceu tudo isso. Essas pessoas, normalmente, elas já dão indícios de como elas vão ser com o poder na mão. Por isso a gente precisa tirar a paixão e colocar a emoção no lugar. Agora... Ao contrário. Tirar a paixão e colocar a razão. Exatamente, tirar a paixão e colocar a razão. Obrigado. Mas aconteceu, já coloquei ela na liderança. E agora? E agora, o que é que eu faço? Acho que tem duas grandes questões. A primeira é o seguinte, né? Eu lembro de uma questão que a gente sempre falou muito e eu aprendi, feedbacks. Tem coisas que feedbacks ajudam. Fulano, vem cá, não era esse o líder que eu estava esperando de você. Fulana, vem cá, não era essa liderança que eu estava esperando de você. Quando eu olhei para você, eu olhei para a habilidade X, Y, Z tua. Legal? Se esse líder, essa líder realmente importa para sua empresa, né? Eu vou ajudar a desenvolvê-lo, porque afinal de contas, afinal de contas, eu coloquei ela nessa enrascada. E é possível reciclá-lo? Aí Para que ele se deixe de ser um ditador e passa a ser um humanista? Então, ditador é uma palavra bem muito forte. forte, né? Uma palavra bem É forte. uma maneira adjetiva de dar a um líder que toma decisões sem pensar na equipe e toma decisões, faz às esse vezes, sentido. partidárias de uma Sim, pessoa. Ou talvez numa questão de que você só dita algo quando você não tem segurança do que está fazendo. Então, é do meu jeito, então talvez Isso, seja exatamente. E aí Exatamente vem o lá, que ele falou. Exatamente. E aí vem lá na primeira questão, doutor, que é assim, liderança, ela é inata ou ela é desenvolvida? Ela é desenvolvida. Como ela é desenvolvida? Aí que tá a questão. Tem essa pergunta agora. Feedbacks aqui e treinamento e instrução. Aí tem aquela questão. Se essa pessoa ela tiver condições de desenvolver essa liderança e desistir dessa reatividade inicial, porque às vezes ela não foi treinada, às vezes alguns exemplos de liderança que ela teve ao longo da vida são exemplos não são bons. Então, se esse é um líder que por conta de outras habilidades ele é importante para a empresa, você desenvolve. Agora, depois de um feedback, um ciclo de gestão, segundo feedback, outro de...
Aí a gente começa a falar, não, então acho que errei mesmo. Uhum. E empresarialmente E a não gente tem tem que problema nenhum, na verdade, Sim. também de reconhecer isso, não né? tem Esse é o problema. ponto, né? Exatamente. Insistir, Empresarialmente talvez, você né? vai tomar a decisão de demitir e contratar outro É líder e desenvolver possível outro mudar líder. quando isso faz parte da personalidade da pessoa? É aquilo que você falou, quando a pessoa só se conhece a pessoa quando você dá o poder para ela, porque eu tenho experiências de pessoas que foi passado o poder e realmente mudaram totalmente a personalidade. É tipo do motorista quando entra no carro, que ele tem uma personalidade diferente, que quando é pedestre, no escuro do cinema ou na internet, né? Tá Então, certo. é mais ou, Muito é bom. mais ou menos assim. Eu vejo como qualquer solução. Tem um dado muito importante e preocupante que dá conta de que 5 a 7% da população mundial tem traços de psicopatia, Eu já ouvi falar, eu acho que tem sim, viu? entendeu? E não estou falando aqui do psicopata que vai pegar uma faca e sair matando as pessoas, legal? Não estamos falando disso, estamos falando de pessoa que ela tem... E aí é o seguinte, né? Autoconhecimento vem De novo, né? O tempo todo a gente fala fortíssimo sobre isso. sobre isso. A habilidade dos autogestores em reconhecer esses traços de personalidade é fundamental nesse processo, porque é o seguinte, o psicopata, ele por natureza, ele faz o que ele precisar fazer para chegar no lugar onde ele quer chegar. Então ele pode ter um perfil de comportamento que assim vamos assim, que não deixa nada aparente Super parceiro, parceira. aqui, amorzinho, né? É. Aquela pessoa que trata as pessoas com você fala, nossa, esse é o líder que eu precisava para mim. né? Aí você coloca ele no cargo de chefia. Aí ele ele vai tirar as outras ferramentas do bolso dentro da sua psicopatia. Por isso a importância do RH. Porque o RH, principalmente quando você tem apoio de psicólogos, né? Da psicologia dentro do RH, o RH consegue identificar esses traços de possível psicopatia, coisas que um gestor que não tem essas ferramentas da psicologia ou da psicanálise ou de outras frentes, que não tem essas ferramentas, não vai conseguir identificar. Perfeito. Ó, e quem fez aquela primeira pergunta foi o Luiz Garisto, que é da Moraes. E aí, a gente tem aqui Luiz, uma grande abraço, Luiz. Obrigado pela pergunta. excelente pergunta, né? E olha que legal, e aí o pessoal começa a colocar algumas coisas aqui no chat, né? Isso que é interessante. Aí vem a Paula, que é da Avante, nossa parceira da Avante. Aí ela falou um negócio bem interessante também, ó. Mas neste caso, não tem a questão de perfil. Tem muita gente boa, mas não sabe gerir. O negócio dela é executar. Aí ela complementa. E nessas, a gente acaba perdendo, né, talvez, um excelente profissional, porque você não soube, né, tirar essa promoção do funcionário. Então, tem o perfil de quem executa e tem o perfil de quem vai fazer essa gestão, né? Isso. E aí tem uma questão muito importante, mas existem líderes executores, líderes que são excelentes em executar, também pode ter. A questão é que a gente não pode... são estilos de liderança diferentes. E aí parte de uma outra questão, né? Você chega para um funcionário que é muito bom na tua empresa, uma funcionária que é muito boa na tua empresa, tem uma relação muito boa com você. E você pensa assim, vou dar uma oportunidade para ela, vou dar uma oportunidade para ele, né? E ele tem um vínculo muito bom com você. Na hora que você fala, fulano, gostaria de te colocar num cargo de gerência aqui na empresa, acho que faz super sentido para nossa empresa, faz super sentido para nossa relação, e essa pessoa olha para você, mesmo sem vontade nenhuma de ser líder, mesmo ela compreendendo que ela tem inabilidades que não poderiam a tornar ou tornar líder, pela confiança e pela relação que tem com você, ela fala assim, não vou decepcionar o doutor Afonso, não vou decepcionar o Benito Pedro, não vou aceitar. Aí é o que a Paula trouxe. Ele era um excelente analista, ela era uma excelente analista, mas a gente foi lá e fez um passo antes desse processo. Falou, fulano, minha amiga, meu amigo, você já pensou em liderança? Você já se olhou dentro de um cargo de liderança? Como seria para você, né, se você desenvolvesse a sua liderança? O que você acha? Você gostaria de uma oportunidade como essa?
Esse é o primeiro passo. Porque aí esse executor, essa executora, mesmo dentro do seu medo, se ele tem a vontade de se tornar líder, voltamos à primeira questão, aí ele é desenvolvível por conta da sua vontade de se tornar líder. Eu acredito bastante nisso. E acontece, porque existem estilos de liderança completamente diferentes. Sim. Não existe padrão, né? Definitivamente. Não. Até porque a gente tá falando de pessoas, e cada pessoa tem as suas características, a sua forma de conduzir, de falar, então acho que é muito isso, é de entender mesmo, né? Exato. E o legal, Hugo, também você tocou num ponto aqui já algumas vezes, a nossa primeira convidada, né? O primeiro episódio a gente falou muito sobre isso, sobre essa questão do autoconhecimento, do controle emocional. A gente tem batido muito nessa tecla, né? Na verdade, humanamente nasceu disso. As primeiras pesquisas que a gente fez lá atrás, a gente vê essa necessidade de falar sobre esses temas, porque eu acho que está extremamente em evidência, né? Sim. E a gente precisa falar sobre isso, refletir, e o primeiro foi sobre. E você trouxe aqui em alguns momentos, né? Essa questão do autoconhecimento, do controle emocional, acho que tudo isso, acho que é muito importante a gente trazer, né, para a mesa, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Sim, excelente. Empresas são feitas de pessoas. E com pessoas não existe conta exata. Não são números, né? Se tratar de pessoas não é uma ciência exata, nem de longe. Sim, né? sim. A gente ao contratar algum novo parceiro para a Avante, a gente deixa muito claro isso, né? Claro, tecnicidade é importante. Então, você tem que ter lá a sua formação acadêmica, conhecimento, uma bagagem de vida, senão não tem jeito. Fazer assessoria em governança, que também gera algum tipo de crise, ou em reestruturação, que gere uma crise um pouco maior, você vai usar 30% da sua técnica, 70% é lidar com pessoas. Concordo. É entender o que eles estão vivendo e direcionar para algo que você não tem uma resposta certa, né? Se eu tivesse uma receita, eu falava, tá aqui, tô milionária, faz isso que vai dar certo. Não, é um dinamismo muito grande, né? É um dinamismo muito grande. Eu vou fazer uma analogia, Benito, assim, bem básica, mas eu acho que funciona bem, assim, nesse caso. Claro. É o time de futebol, é o treinador, é o papel do treinador ali. Você pode ter o melhor jogador nas suas mãos. Se você não souber aproveitar ele na melhor posição, escalar, entender que ele não tá bem naquele dia, é isso. Pra mim, liderança é o treinador de futebol, entendeu? É você ter um time nas suas mãos e saber onde cada um joga melhor, qual é a posição que ele joga melhor. Eu acho que basicamente é isso. É uma analogia muito simples, mas acho que no final das contas é isso, né? É isso, é você entender como que seu time joga. E como tirar o melhor proveito disso, né? Sim. Acho que é isso. Cada um na sua posição ali e ir entregando o máximo. Eu já tive situações onde a gente tem a área de gerência, que tem que ser uma pessoa mais estratégica, e tem a área de controladoria, que é uma pessoa mais técnica, né? Vamos colocar assim. Eu já tive situações de colocar o técnico na gerência. Não vai. Não vai. Você perde um excelente técnico, né? Perde alguém muito bom na controladoria, e aqui na gerência ele não... Por quê? É diferente, e vice-versa também. Não adianta, não vai. Então, saber isso eu demorei bastante para entender. A gente ainda comete algumas falhas. Mas hoje a gente costuma realmente adequar o profissional de acordo com não é capacidade, mas de acordo com o perfil dele. Se é um perfil técnico, tem que estar aqui. Se é um perfil mais estratégico, tem que estar aqui. Que aí todo mundo se completa, né? Exato. Fica mais leve para todos. Eu acho que antigamente as pessoas escolhiam os líderes pela capacidade de confiança, né? Também. Era muito pela capacidade de confiança, sem, essa pessoa é uma pessoa altamente confiável, está com a gente 10 anos aqui, vamos colocar nessa posição. Hoje já escolhe pela parte técnica mesmo, a conta com recurso psicólogo, né? Mas eu queria saber de você, qual que você acha que é a maior qualidade para ser um líder? Nossa. Só pergunta boa, do né? milhão aqui. Aí vamos trazer para a cultura organizacional. Porque tem uma questão, voltando só um pouquinho na questão da cultura organizacional, é assim, né? A gente fala aqui dos nossos amigos e amigas de RH, né? Mas aí... Deve ter bastante a gente assistindo de RH aí, né? Sim. E aí tem uma questão seguinte, né? Hugo, toda empresa... Vamos lá. Empresas hoje, elas... Deixa eu colocar bem colocado isso para não... Assim, toda empresa deve ser extremamente acolhedora, humana, desenvolvedora das pessoas, com estilo de gestão horizontalizado, menos hierarquia, mais autogestão, mais disponibilidade. Nem toda. Cultura organizacional. Cultura organizacional. Então, às vezes a gente vê alguns colegas do mercado falando muito assim, não, toda empresa tem que ter um estilo muito aberto de todas as coisas. Não, nem todas. Por quê?
quando esse estilo mais aberto, desenvolver as pessoas num ambiente mais humanizado ou humanista, quando essa diminuição da hierarquia e autogestão das pessoas é fundamentalmente um valor da alta liderança, beleza. Essa alta liderança vai proporcionar esse processo. Agora, tem ambientes de empresas, inclusive mercados onde elas estão inseridos, que são mercados mais tensos. Excelente exemplo do que temos aqui na mesa. Temos 2 grandes exemplos aqui: recuperação de crédito, certo? E gestão de crise corporativa. É tiro, porrada e bomba todo dia, o dia inteiro. Entendeu? Não é? Sim, não, é intenso. É intenso. Não É bastante intenso. E aí, então, quando a gente fala como vai ser a cultura dessa empresa que está inserida num mercado tão tenso, ela vai ser uma cultura que vai tender naturalmente a ser mais rígida, a ser mais processual, a ser mais hierarquizada, legal? Porque é uma necessidade do negócio e e a gestão do próprio mercado vai ser nesse sentido. E é lógico, para quem vive 10, 20, 30 anos dentro desse mercado, é natural que essas lideranças também vão se tornar lideranças mais hierarquizadas, lideranças com uma visão mais contundente do que deve ser feito. O líder tem que acompanhar essa cultura. Então, esse é o lance. O líder, ele tem que ter a habilidade de compreender o meio onde ele está inserido, compreender a cultura organizacional onde ele está inserido e se reconhecer dentro dela. Se ele se reconhece dentro dela, beleza, ele é um bom líder para aquela cultura. Ele é um bom líder para aquela um bom líder, uma boa líder para aquela cultura. Agora, quando ele olha para a cultura estabelecida e fala: "Ih, bicho, não acredito nessas coisas. Ou não tenho essas características, né? Não tenho essas Não características. é meu perfil, Isso é importante. Esse A é o gente ponto. chega em alguns lugares, você vê a mesma coisa em vários lugares, Uhum. mas até aí não é uma crítica, é um fato, né? Então, tem aquela liderança que ela aprendeu e gosta de viver no caos. É verdade, gosta de É viver no verdade, é caos. perfil. Só que o caos, ele tem um tempo para você viver nele. Porque chega uma hora que desgasta todo mundo, desgasta todo mundo. todos. Então, quando a gente entra num projeto para somar, a gente tira o caos, então você tem que se reinventar. Você não tem mais aquele caos para você administrar. O caos nós estamos deixando de lado. Sim. A crise, que a gente costuma dizer, tem que ficar do portão para fora, do portão para dentro. Tem que haver uma sintonia entre todos para que essa reestruturação aconteça. Do portão para fora ficaram os problemas. Quem vai administrar isso? Nós e o departamento jurídico. Ponto. Só que internamente, você é muito bom, você é um líder. Você está conseguindo conturbar tudo aquilo no meio do caos. O caos passou. E agora? Agora você tem que se reinventar. Agora a sua liderança tem que continuar para que a coisa realmente evolua. Mas aí o que a gente vê, às vezes, um medo que quer voltar o caos novamente, porque no caos a pessoa era importante, mas ela vai conseguir ser importante também se ela conseguir se reinventar numa estrutura menos problemática, né? Se é que dá para dizer assim. E aí você tocou num ponto muito interessante também, né, Benito? Que é o que você falou, onde existe geralmente muita rotatividade nas empresas, né? Porque ninguém, aí pensando a longo prazo, consegue viver apagando incêndio diariamente, né? É extremamente desgastante, você usou a melhor palavra, eu acho. E aí são essas empresas que geralmente têm essa rotatividade, porque ninguém aguenta a longo prazo. Não aguenta. Por um período, você até gosta, poxa, legal, mesmo no caos eu consigo fazer umas manobras e vamos embora. Só que tem que acabar, isso tem que passar uma hora, porque se não passa, eu também já tenho experiências de empresas que não fizeram a lição de casa no primeiro momento, no segundo voltou, aí chega uma hora e fala, pô, mas eu vou viver a vida inteira assim, que você para pra pensar uma hora dessa. Eu vou viver a vida inteira assim, vai, se você não mudar, vai, se você não conseguir botar em prática aquilo que é preciso, você vai viver a vida inteira no caos. Ninguém aguenta. Aí tem 2 aspectos que eu acho mega importantes, assim. Não existe se desenvolver como líder sem se melhorar como pessoa. Não estão totalmente separados, né? Eu acho que nada. Acho que é bem ao contrário. Eles estão completamente juntos, completamente unidos. Porque
E seja o líder que você está desenvolvendo, né? Vamos colocar dois grandes aspectos aqui, ó. O líder que você está desenvolvendo dentro da tua empresa. Esse líder, se ele tiver habilidade, melhor que isso, vontade de se melhorar como pessoa, você tem um processo contínuo de desenvolvimento daquele líder. Porque não existe desenvolver a liderança sem se melhorar como pessoa. Para o diredono, é a mesma coisa. Porque vamos trazer assim, o líder que foi desenvolvido no caos e o caos não existe mais. Concordo em gênero, número e grau. Depois que o caos passou, ele tem que se melhorar como pessoa para poder continuar e ser perene na sua ação como líder. E o dono? E a dona que cresceu a empresa no caos, passou por dificuldades por ter gerado caos na empresa, chama avante. Aí vocês chegam lá e, sabiamente, desarmam esse caos. Mas esse diredono, essa diredona, esse sócio, essa sócia, esse fundador, essa fundadora, ele só sabe trabalhar no caos. O que ele vai começar a fazer? Se ele não se melhora como pessoa, ele vai começar a promover outros caos dentro da organização. Tem um exemplo, uma empresa que aconteceu isso. E eu trabalho para essa empresa também. Não vamos Pelo citar menos não, a pelo amor história de que Deus. me contou. Uma empresa... Não vamos citar não. É, Pode ser. Tem várias empresas. Teoricamente, para avante é bom o cara ficar formando caos, não é legal. Eu gostaria de resolver, pôr um carimbo. Essa empresa não está mais no caos, não vai. Mas realmente tem gente que não, se não mudar a cultura da empresa que vem de cima, dos CEOs, dos sócios, não vai adiantar nada, né? E aí tem a ver com a expansão mesmo. A Avante entrou lá, fez uma limpeza, fez uma organização, deixou tudo brilhante, faturando, e daí passa 2 anos, a empresa volta a cair no mesmo caos. É lógico, porque esse dono, essa dona... Mistura patrimônio com o pessoal e... É aquele caos, né? Exato. Porque esse dono, essa dona, sem saber fazer outra coisa da vida, a não ser viver o caos, ele vai tentar gerar outro. Então esse dono, essa dona, ele também tem que viver o seu desenvolvimento humano. Ele tem que fazer parte da reestruturação. Ele tem que se melhorar como pessoa. Sim. E aí, amigos, amigas que estão vendo a gente, não tem jeito, é terapia. Aí é terapia. Voltamos para o autoconhecimento. A Avante vai criar um departamento agora, terapia para os sócios. A gente já pode colocar um novo serviço da Avante. Vai ficar bom. Não, mas na verdade, assim, a gente conversa bastante, o empresário, agora levando para uma situação, o empresário, a empresária brasileira, eles são carentes. O que é carência? A carência que eu digo é assim, você está num mundo de tubarões, de leões, o que você quiser, qual analogia você quiser fazer, não importa, né? Então é assim, você tá cheio de ideias na cabeça. Eu gosto muito das ideias dos empreendedores, né? Então ontem mesmo eu tive uma reunião com um cliente meu, 75 anos, mas com uma ideia, o que ele botou no papel escrito, a gente botou na planilha, ficou muito perto. Então assim, isso é empreender, isso é ter aquela visão de querer voar. Tem hora que não dá, aí você põe a bola no chão. Não é assim. Vamos fazer diferente, não ensinando a empreender, mas a empreender com segurança, né? Tendo os números ali todos certinho. Então, o que a gente vê é assim, é que o empresário em si, ele é carente no sentido de ele precisa, e é isso que os nossos gestores na Avante fazem. Eles estão ao lado, pelo menos uma vez por semana. Para onde você quer ir? Porque na cabeça dele, eles sabem o que eles querem, mas não dá para disseminar isso na vertical. Quem dissemina isso na vertical ou é o RH ou é o profissional da Avante que vai estar lá ajudando na administração. Então, você vê lá, as pessoas sabem para onde elas querem ir, elas têm ali, mas elas não conseguem passar isso para a equipe. O nosso papel é fazer isso na vertical para que aconteça, para que você consiga passar para a equipe e você mostre para o empresário que existe uma forma segura de empreender. Mais seguro, quer dizer, 100% a gente fica em casa. Perfeito. Mas existe uma forma mais segura, porque o feeling é importantíssimo. A gente tem feeling, a gente vai falar, opa, isso aqui acho que vai. Mas se você tiver esse feeling com a informação correta, com os números corretos, aí a chance de acerto é muito maior. Muito maior, sem dúvida. É muito maior. É isso que... Ó, pessoal, só para complementar, papo bom passa muito rápido, né? A gente já tá chegando em 50 minutos, mas não estamos finalizando, continuem aí, mas só pra gente poder direcionar aqui, que tem coisa importante pra gente falar. O Denis Barroso tá falando aqui, ó, que caos é a pessoa, o diredono, que você usou muito bem, né, o termo, que é o problema na grande maioria das vezes, o Denis tá colocando isso. E tem mais uma pergunta aqui, mais uma pergunta perguntando é ótimo, né? Mais uma pergunta falando sobre liderança 2.0, ela funciona?
Então, eu acho que esses termos todos, eu acho que eles acabam confundindo um pouco as coisas. Até se puder, até pra gente entender o que seria essa liderança 2.0, Porque né? Vamos voltar uma eu casinha. gosto assim, Web 3.0, Indústria 4.0, Marketing 4.0. Então, acho que assim, no final das contas, o que funciona na liderança são coisas que a gente já sabe. Às vezes, eu tomo um pouco de cuidado em dentro de liderança, ficar usando termos muito novos ou conceitos muito novos, porque no final das contas, a gente sabe o que funciona na liderança, né? É porque a gente sabe o que funciona na nossa vida. Voltamos de novo lá no princípio. O que funciona numa liderança do bairro, do condomínio? O que funciona numa liderança de uma família? O que funciona numa liderança de uma empresa? Então, até trazer um pouco mais o conceito, confesso que assim, especificamente liderança 2.0, não vou saber dizer, mas assim, e em outras áreas que eu atuo, por exemplo, Customer Experience, legal pra caramba, Business Experience agora, né? Legal. Customer Nomes geralmente em inglês, Success. né? Sempre, É muito legal. Cara, lembra no papel na embalagem de pãozinho, vinha escrito, servir bem para servir sempre. É isso, né? Você A gente tá entendeu? falando sobre experiência, sobre Literalmente batata, no né? papel de pão, né? Literalmente. No papel de pão, exatamente. Funciona isso aí. É o básico que funciona, né? É. E aí, Hugo, a gente precisa caminhar também aqui, né? Acho que direcionar um pouquinho a nossa conversa e continuem, obviamente, participando aqui, por favor. E tá aumentando o número de pessoas online, obrigado. Que legal. E a gente tem que falar um pouquinho agora sobre os livros do Hugo, mas, na verdade, porque são temas extremamente atuais, acho que a gente precisa direcionar um pouquinho para falar desse momento. A gente tá com duas empresas aqui na mesa, né? E aí vai ser muito legal a participação de vocês também nesse sentido. Quando a gente fala em metamorfose, né? Vamos começar por aqui. Beleza. A gente tá aqui, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o último livro do Hugo. E aí eu acho que é a melhor palavra mesmo, essa metamorfose, né? O mercado tá em transformação. E os últimos anos, isso, coloca aí pro pessoal ver. Mas depois a gente vai deixar também o contato do Hugo, enfim, tudo. A gente sempre coloca o arroba, os livros, enfim. Legal. Mas a gente falando desse processo, né? As empresas têm mudado, precisam mudar, porque o mercado mudou e tem mudado numa velocidade muito rápida, né? A gente está aqui com duas empresas que estão aqui nesse momento, num sábado de manhã, discutindo sobre essas transformações, enfim. Eles vão falar depois com muito mais propriedade. Mas, e aí, fala um pouquinho pra gente, qual que é esse momento, então? Como que as empresas estão se portando? A liderança, ela tem acompanhado essas transformações? Acho que é importante entender isso, né? Entendido e acompanhado, né? A gente está vivendo um momento muito crítico, né? Porque assim, o pós-pandemia que nós estamos tentando nos estabelecer até emocionalmente num pós-pandemia, né? E mudou muita coisa. Mudou muita coisa. A gente falava antes da pandemia, a gente falava de transformação digital, hoje a gente fala de transformação Covid-digital, né? Porque a pandemia acelerou e ela mudou muito o processo como um todo. O que eu vejo? Eu vejo que os alertas, os despertos estão mudando muito rápido. Então, aqueles que, durante esse processo, levantaram a orelha e falaram assim, ih, meu, mundo mudou. E agora, o que eu faço? Como empresas e como liderança. Eu tenho que caminhar para que lado? Porque o sentido que eu estava caminhando hoje já não serve mais. Então, existe o grupo dos despertos. Aqueles que já estão alertas e esses estão mudando muito rápido. Eles se despertaram por diversos estímulos pessoais e empresariais. Agora, o que me chama muito a atenção são do grupo dos que estão fechando os olhos para toda a transformação. São pessoas e empresas que falam assim, não, meu mercado não mudou, não. Imagina, esse negócio dessa mudança toda que aconteceu, isso é... Imagina, os meus clientes continuam e aí tem as mesmas reclamações, né? Os meus clientes continuam comprando do mesmo jeito, continuam me pressionando por preços, todo mundo quer saber só de preço, né? Os meus funcionários continuam me atrapalhando não, né? Mas assim, continuam me dando muita dor de cabeça, ganhar dinheiro nesse mercado continua muito difícil. E aí, de novo, né? O mindset fixo de não compreender as transformações do mundo faz com que os líderes e as empresas fiquem estagnados e fiquem continuando olhando para um mundo que não existe mais. Então, acho que é esse o lance. Então, quando a gente olha um negócio, a gente fala, esse negócio, essas pessoas, eles estão mais para o grupo dos despertos ou estão mais para o grupo dos que estão aqui assim, ó, sabe?
Lembra daquela brincadeira, né? Não tô vendo nada, né? E tem uma frase que você usa muito, Hugo, já vi em várias palestras, enfim, participações suas, que eu acho que resume muito isso, assim. O fato de você não entender que está acontecendo e tudo, não quer dizer que não está acontecendo, né? Exatamente, Então, assim, tem exatamente. muita gente que tenta fechar os olhos e, isso daqui não chegou ainda na minha empresa, não chegou na minha realidade. É. Mas, amigo, isso tá acontecendo. Então, independente de você, né? Como que é a frase que você usa, que eu acho muito legal? Tem sobre o pessoal tem uma brincadeira de falar tecnologia do futuro. Essa frase nem é minha, o Arthur Igreja fala isso, Igreja, da Arthur exatamente. Igreja, ele fala, grande amigo. Ele fala assim que tecnologia do futuro é erro de português. Que a tecnologia é de agora. Você pode não usar, eu posso não usar. Mas não existe tecnologia do futuro. Exatamente. Ela está disponível para todos nós. E isso com tudo, né? Então, mudanças no mundo. Isso é do futuro. Não, isso é agora. É E agora. tá acontecendo, né? Cabe a você aderir ou não, mas tá acontecendo. Exato. Eu acho que eu lembro de você falar que assim, então uma frase que é engraçada, eu preciso descobrir quem é essa frase. Quem me contou, que é o Osney Rocha, grande amigo, grande ilustrador, cartunista incrível, ele falou que é do Cortella. Mas eu procurei essa frase sendo do Cortella e não achei. Né, que fala assim, quem vive o mundo, quem vive a vida olhando para o passado, chega de costas no futuro. Perfeito. Olha, Perfeito. É isso, né? Né? Quem vive a vida olhando para o passado, chega de costas no futuro. E muitos de nós, Já a gente ouvi tá essa chegando frase. A gente tá chegando de Não é? costas no futuro, Tá nem chegando, né? no futuro. Verdade. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal tava falando, acho que resolvemos aí a questão do microfone, né? Acho que tinha alguém com o microfone aberto e tava dando interferência, mas deu certo já aqui. Bom, então a gente agora para falar um pouquinho também dessa... a gente acabou no... É do livro, é verdade, né? A gente passou, mas fala um resuminho do livro. Resumo, Metamorfose Empreendedora. Metamorfose é um livro que eu escrevi com Benício Filho, grande amigo, Marcos Batista, abraço para vocês, meus irmãos. E ele fala do empreendedorismo pós-pandemia. Né? Então, é um livro que a gente começou a escrever antes da pandemia, porque a gente já percebia essas transformações, revisamos o livro inteiro, né, Renata? Renata, grande prefácio da Renata Marinho, obrigado. Agradeço demais por tudo que você contribuiu nessa obra. E ele fala justamente do que mudou no empreendedorismo. O que mudou nas empresas e nas pessoas dentro das empresas para realmente atender a nova economia, essa economia do consumidor, e aí eu falei do liderança 2.0, né, mas do consumidor 4.0, do consumidor online digital. Então a gente conta essa jornada nesse livro, e assim, e a gente fala também de intraempreendedorismo. Então, o que é ser empreendedor na minha carreira e ser empreendedor na minha posição de profissional dentro do negócio onde eu estou inserido? Então, a gente fala muito sobre esse livro, e é um livro que realmente, assim, tá muito gostoso de ler, ele vai caminhando nesse processo, então é muito joia. Leitura indispensável, realmente, pessoal, para quem, coloca aí, leitura indispensável para quem realmente quer entender um pouco dessas mudanças, do que tem acontecido, e principalmente para onde a gente está indo, né? Acho que esse é o ponto, né? E aí conecta muito, inevitável falar desse segundo livro aqui, porque eu acho que para onde a gente está indo, né? A gente tá falando muito desse... Levanta aí para poder o pessoal ver isso. Tá aqui, ó. O poder da conveniência omnichannel no atendimento. Um monte de palavra difícil, mas vou explicar rapidinho. Esse livro, lá, melhor você, vai você. Arthur Igreja, grande cara de inovação, assina o livro com a gente. A gente tem o prefácio da Sandra Turki, grande profissional, referência do mercado. E uma turma muito bacana, que é o Francisco Neto, o Edneudo Oliveira e o Edson Figueira, que são 3 camaradas conhecedores de tecnologia, assim, e do mundo da inserção da tecnologia de uma forma muito legal. O que a gente fala nesse livro? Empresas devem desenvolver relacionamento com seus consumidores independente do canal que ele use. Então, se você está falando presencialmente, por telefone, por WhatsApp, por redes sociais, não importa. O cliente hoje, o que é um omnichannel? Né? Oferecer a maior quantidade de canais possíveis de comunicação com o cliente dentro de uma mesma experiência para esse cliente. De uma experiência dentro da jornada, conectado com a jornada do cliente. Essa é a primeira questão. E o que é conveniência? Não importa mais o que eu quero fazer na minha empresa. Importa o que gera conveniência para o meu cliente. Então, quando a gente olha, e também foi um livro escrito nesse processo de pandemia e pós-pandemia, então, quando a gente olha, desde a tiazinha do tiozinho que faz marmita no bairro e começou a atender via WhatsApp, até grandes negócios que implantaram grandes sistemas de chatbot, atendimento automatizado, humanizado, é só uma questão que está nesse processo todo, é a conveniência para o cliente. Quando o cliente fala assim, você empresa está economizando meu tempo,
você, empresa, está me trazendo conveniência, está me trazendo mais valor na nossa relação. Eu quero continuar com você. Então, esse livro fala disso, né? De como gerar essa conveniência independente do canal de comunicação com que eu falo com o cliente. E sempre importante falar, né, Hugo, quem escolhe o canal é o cliente. Exato. Né? Exato. Então, acho que isso é um ponto que é importante a gente falar. Porque até pouco tempo atrás, realmente, a gente tinha canais que as empresas disponibilizavam, né? O famoso 0800, né? Enfim. Então, a empresa direcionava. Hoje, gente, a empresa que ainda atende, né? Tem essa visão, enfim, insiste em fazer isso. Um chatbot, não faz o menor sentido. Você pode escolher se você quer falar com o humano ou não, né? Exato. E aí é o que a gente brinca no livro, né? É a diferença entre ter um chatbot ou um chatobot. Tem muita empresa que o chatbot é aquele que liga de maneira moderada, né? Esse é o chatbot. O chatbot, Exato. E tem que resolver, né? Porque tem que ser eficiente também. Porque acho que a gente traz muito aqui nesse livro essa questão, né? Os autores, né? O ponto é esse, né? Tem que ser um atendimento eficiente. E aí, através do canal que o cliente escolhe, esse é o ponto, né? Exato. Então não adianta também você ter o chatbot lá que não resolve, que vai te encher de pergunta, que não entende o que você falou, que não, enfim, né? Exatamente. Então de novo, eficiência e conveniência, porque se a sua empresa não faz, não tenha dúvida que outra empresa vai fazer. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Se você não tá fazendo, alguém vai fazer e vai pegar o seu cliente. É isso, né? Não tem muito pra onde correr. Não tem. Pessoal, se vocês quiserem, né, uma consideração final, alguma pergunta, só ler alguns comentários bem legais aqui. O Denis, a Valéria, o pessoal tá elogiando a gente aqui. Obrigado, pessoal, que acompanhou, que tá acompanhando. Obrigado. Excelente bate-papo. Parabéns a todos por proporcionar esse excelente conteúdo. Obrigado, que bom que vocês estão gostando. Então, eu queria passar para vocês, se vocês têm alguma última pergunta para fazer para o Hugo, a gente está caminhando aí para 1 hora. O pessoal também aqui, né, quiser mandar a última pergunta. Aqui. Legado de um líder. Qual o maior legado que um líder pode deixar? Excelente. Legado é muito... É muito legal falar disso, porque assim, né? Hoje existem tantos termos tão bonitos e legais que estão banalizados. Então, a gente fala assim, essência, propósito, né? Eu adoro coach. De verdade, assim, algumas transformações na minha vida foram fundamentadas fui coach de alguns grandes caras. Infelizmente, nem todos os profissionais nessa área, eles honram a possibilidade, o potencial que é ser coach, né? Então, essa questão do legado é um outro termo também muito bonito e às vezes pouco compreendido. Vou fazer até uma coisa. Você que é de BH também, você conhece um cara que chama Henrique Maderiti? Não? Uma personalidade das redes sociais, ele é um cara que faz muita brincadeira, ele tem a brincadeira dele praticamente assim, é de sexta-feira, ele fala, de sexta-feira meio-dia, ele fala que para de trabalhar. Fala, quem fez... E aí, você não vê que sextou, bebê! Sei. Olha agora aí, meio-dia! E ontem ele falou uma coisa que eu achei incrível, ele falou assim, ó, em terra de ego, quem olha pro outro é rei. Olha que interessante. E é um cara assim que você espera muita brincadeira dele, né? Ele fala assim, ó, detalhe pequeno, né? Ele fala assim, em terra de ego, quem olha para o outro é rei. Qual o legado do líder? Cuidar das pessoas. Cuidar dos seus liderados. Envolver seus liderados. Sabe? O legado do líder é ser servidor. E no momento que o líder ele é servidor, e envolve as pessoas, entrega para as pessoas, ele se transforma e transforma o ambiente onde ele está inserido. Agora, trazendo para uma questão até mais séria, eu lembro muito de uma turma, muito abraço, Daniela Amati, grande pessoa de liderança também. Eu aprendi com a turma dela que o papel de um líder é trabalhar para se tornar desnecessário. Olha só. Não, o papel do líder é trabalhar para se tornar desnecessário. Porque quando o líder se torna desnecessário para o que está posto, para o status quo, ele passa a pensar em coisas mais adiante. Ele passa a desenvolver coisas mais importantes. E o líder servidor e o líder que se torna desnecessário é o líder que cresce e faz a empresa crescer junto com ele. Com certeza. O papel do líder também não é de fazer pôr para fora o que os seus liderados têm de melhor? Sim, muito. E aí, olha, excelente, doutor. E aí, voltamos à questão do quanto o líder tem que compreender as pessoas.
Tem um termo que não apareceu aqui no nosso papo, mas no finalzinho acho que é impossível deixar de falar sobre isso, que é o quanto as nossas empresas hoje estão envolvidas pela diversidade. Nossa, muito bem lembrado. Né? E diversidade é diversidade de tudo. Não é só de opção ou não opção sexual ou amorosa, é de situação sociocultural, é de religião, de política, pensamento filosófico, tudo. As nossas empresas hoje estão mergulhadas ou deveriam estar mergulhadas numa possibilidade de diversidade gigante. Olha como a responsabilidade do líder em compreender toda a diversidade que está sob a sua guarda se torna ainda mais complicada, mas ainda mais importante. Porque era muito fácil, quando a gente tinha 2 ou 3 tipos de pensamento sobre o que eram as pessoas, falar assim, não, eu tenho que compreender as pessoas e permitir que elas executem o melhor delas. Agora isso exponencializou. Né? É muito mais complicado compreender isso. E o líder, mas o líder continua com essa responsabilidade. E aí, só para complementar, eu vou complementar de uma forma muito, você que é o especialista aqui, o nosso convidado, mas uma visão muito minha, assim, como a gente está nesse processo de valorizar mais os intangíveis, né? Antes, até pouco tempo atrás, realmente você ter um prédio, você ter coisas físicas que você podia tocar, né? Era muito valorizado. E a gente está passando por um processo, principalmente pós-pandemia. Na pandemia, isso ficou muito evidente, mas um pós-pandemia, né? Do trabalho híbrido, né? Remoto. A gente tem batido muito nessa tecla também, né, Benito? Com os artigos. Então, a gente está nesse processo. Então, faz ainda mais sentido valorizar as pessoas. Sim. Porque é o maior bem intangível. Sim, é você ter um time que né, você sabe que você pode contar com aquele time. Acho que vocês dois principalmente, né? Acho que aí, para um líder, deve ser extremamente satisfatório e dormir, né, em paz, você falar, cara, eu tenho um time hoje que eu confio, que eu sei que toca, que é o que você falou, né? Exato. Então, assim, acho que isso é o maior bem, pensando em legado, né? Só pra complementar mesmo essa resposta, porque acho que não existe maior legado do que você olhar pra trás em determinado ponto e falar, olha a empresa que eu construí. E aí, a empresa não é o logo, são as pessoas que estão ali. Exato. O maior bem de um empresário, a gente costuma dizer isso já há muito tempo, o maior bem do empresário não são as máquinas, não é a tecnologia, são as pessoas. Porque sem elas a gente não consegue levar isso adiante. Exatamente. Capacete é o mais importante de tudo, né? A primeira coisa do dia que eu fiz é como está meu capacete, né? Se a pessoa está realmente doente, está trabalhando, como é que está a vida dela. Isso é uma coisa mais importante, porque não adianta tecnologia se não tiver o capacete. Eu trabalho sob pressão por metas, né? Então tem que ter um capacete com saúde física, saúde mental. E as necessidades, né? Todas as outras necessidades que cercam, né? Da diversidade das pessoas, tentar dar o maior conforto possível para que elas tenham uma boa produtividade. Perfeito. E tem mais alguma pergunta, doutor Afonso? Para a gente poder fechar? Eu acho que aprendi bastante. Aprendi bastante, mas é um assunto que a gente poderia ficar uns 3 dias aqui. Com certeza. Tocando aí. Os livros deles parece que serem muito bons, né? Parece que eu não li, né? Então. Já fica a dica, exatamente. A gente está não perdendo tempo no sábado de manhã, ganhando tempo aqui de aprender bastante com o Hugo e também com o Benito, né? As introduções dele são muito boas. Ele é um gestor muito bom, então eu estou aprendendo. Eu estou sempre em processo de aprendizado. Né? Com certeza. Então, cada dia, cada momento, cada pessoa me traz um grande aprendizado. Na verdade, assim, isso é sempre importante a gente ressaltar, né? A gente sempre traz um convidado, e hoje é o Hugo que está aqui com a gente, mas eu acho que vale ressaltar muito a iniciativa de vocês, enquanto empresas, né? Então, vocês estão aqui, vocês que somos mantenedores do projeto, os logos estão aqui atrás, mas eu acho que mais importante, de novo, do que os logos, vocês dois, no sábado de manhã aqui, falando sobre isso, com todos os compromissos, com todos os liderados, né? Então, acho que isso é importante ressaltar também, a importância disso, né? Então, muito obrigado por isso e proporcionar isso pra gente. O pessoal, né, do Papo Reto, a gente tem que agradecer também, os meninos estão... Vocês não estão vendo, mas tem dois rapazes aqui com a gente, tem uma equipe aqui com a gente. Então, todo essa parte, digamos, técnica, então... Muito obrigado por isso, por essa parceria. Obrigado mesmo por acolher a gente e tornar esse projeto possível e de uma forma tão profissional, né? Eu acho que esse é o ponto também, né? Com certeza. Então, a gente partindo aqui para o final, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar, então, com o Hugo. Olha, muita gente falando aqui que foi bem interessante. Obrigado. Eu não vou citar o nome de todo mundo, gente, porque aqui no final tem muita gente falando, ó. Mas bem por cima, Valéria, Paulinha, sensacional, parabéns. Luciana, obrigado. Pessoal falando do conteúdo, obrigado. Que bom que vocês gostaram. Realmente, um ótimo bate-papo, isso que é legal. Ideal para um sábado de manhã com frio. Que bom que vocês estão em casa assistindo a gente. Obrigado, sensacional, parabéns. Enfim, eu não vou ler todos aqui, gente, só pra gente poder encerrar.
Acho que não tem nenhuma pergunta, só Patrícia, obrigado, enfim. Hugo, só tenho que agradecer. Eu acho que, como o pessoal já deixou claro Imagina. aqui, né, o papo muito realmente enriquecedor. Acho que a gente precisava falar sobre esse assunto. A gente tem falado muito. E a ideia é alternar mesmo, né? Pra gente Sim, falar sim. sobre outros importantes aspectos também que comportam aí tudo que envolve as empresas nesse momento. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Se quiser deixar alguma consideração final, obrigado, né, doutor Valeu. Afonso, Obrigado a Benito. todos Obrigado. que assistiram, que doaram um Exatamente. pouco do tempo, e a gente todo mês vai fazer alguma outra palestra que possa ajudar o nosso mundo corporativo, É isso os aí. Com certeza. nossos colaboradores e o povo de uma maneira geral, o público de uma maneira geral. Isso aí, a gente vai levar para votação de novo e mês que vem a gente está aqui com um novo tema e um novo convidado. Mas, Obrigado. Hugo, a bola tá com você então para encerrar. Obrigado. E se quiser deixar alguma consideração, fica à vontade. Olha, parabéns, parabéns, porque num mundo de tanta distração, vocês terem dedicado tempo e o investimento das empresas de Uhum. vocês para fazer um conteúdo como esse é muito bom, é muito gostoso saber que empresários conscientes estão, sabe, investindo o seu tempo, investindo as suas condições para produzir conteúdos como esse. E não estou falando só do que eu trouxe, porque o bate-papo aqui foi muito bom. Bate-papo todo, Sim. né? As inserções todas foram muito boas e todos nós aprendemos muito quando a gente entra numa conversa como essa. E tem um ditado que eu gosto muito também, que é aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar, né? Uhum. Então é isso, né? E, por exemplo, pessoas das empresas de vocês Uhum, participando dessa manhã, então o primeiro que acende a vela, aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar. E que realmente, essa luz desse novo conhecimento sobre o novo mercado, sobre a nova forma de chegar ao mundo, realmente ajude aí no sucesso cada vez maior das empresas de vocês. Quero agradecer demais a turma que está aí debaixo das cobertas, com o celular e com o computador em cima do colo, que ficaram até o final, tá aqui com a gente. Muito bom. Eu sei que você disse que depois sai Sim, vão para todos os canais. Sim, Legal. sim. Então, assim, me encontrem Hugo Palestrando no Instagram e no A gente vai te marcar em LinkedIn. tudo Me aí achem também. lá. Se quiserem saber mais sobre os livros também, procure a Renata, procure a turma, a gente fala sobre isso. E, gente, realmente foi um prazer. Assim, eu sou muito grato pela oportunidade, que sempre quando a gente senta para falar com assuntos como esse, é uma gratidão assim, muito grande. Obrigado mesmo. Valeu. Fechado. Obrigado, isso. pessoal. Valeu, e até o gente. próximo episódio. Então, até o próximo Boa semana a episódio. todos. Tchau. Bom final de semana a todos. Bom final de Obrigado. semana. Valeu. Prazer.